Vamos falar mais um pouquinho sobre a retomada desse julgamento com o professor de Direito Constitucional e coordenador do curso de Direito da Getúlio Vargas, Roberto Dias. Professor, bom dia, obrigado por atender a CNN. Olá, obrigado, Rafael. É um prazer falar com você e com seus telespectadores. Obrigado. Professor, retroagir para beneficiar quem foi condenado com a regra anterior é fazer justiça ou gerar impunidade? Olha, Rafael, essa lei, na verdade a lei original, a lei de 1992, foi um marco muito importante no combate à corrupção. Não há dúvida que a gente está falando aí de uma norma que foi extremamente relevante para o combate à corrupção. No entanto, durante esse período de vigência dela, enfim, desde 1992, portanto quase 30 anos, né? O que se percebeu é que havia algumas questões a serem rediscutidas, repensadas. Por quê? Porque começou-se a ter condenação, não porque havia um ato relevante ou doloso ou intencional enfim, contra o erário público, contra a administração pública, mas se colocava nesse mesmo cesto situações muito diferentes, como, por exemplo, a hipótese de um administrador errar, né? De um administrador ser inábil, de um administrador ser incompetente. Não que um administrador incompetente não possa sofrer sanções, mas talvez não devesse sofrer sanções iguais a uma sanção de quem praticou na administração pública um ato, por exemplo, de corrupção. Então, a reforma recente caminhou um pouco para esse lado, pensando assim, bom, precisamos distinguir essas duas situações e evitar o que se passou a chamar, no campo do direito, o apagão das canetas, né? E o que é o apagão das canetas, Rafael? Um efeito colateral, vamos chamar assim, dessa disseminação das ações de improbidade para situações que não eram propriamente graves, como se imagina que deveriam ser os casos de improbidade. Então, essa mistura entre incompetência, né, punições iguais para incompetência, inabilidade e corrupção, por exemplo, né, gerou o que se chamou de apagão das canetas. O administrador público, com receio de praticar um determinado ato, vai lá e, pô, não vou fazer isso, porque se eu praticar esse ato, eu estou sujeito aí mais adiante sofrer uma ação de improbidade. Então, a ideia por trás da reforma dessa lei foi essa. Agora, de fato, surge essa complexa questão que você me coloca, que é, bom, isso vai gerar impunidade? Né? A discussão que se tem agora do ponto de vista jurídico no Supremo Tribunal Federal é uma discussão bastante relevante, bastante importante, e que tem bons argumentos para ambos os lados. Para um lado, para dizer, bom, há que se retroagir, né? A lei tem que retroagir e a lei não tem que retroagir. A ideia de que a lei não deve retroagir se dá porque, bom, não se está falando de uma lei que é uma lei penal, e é uma lei, na verdade, as regras devem ser aplicadas daí para frente como uma forma de segurança jurídica. No entanto, o outro lado, o argumento oposto, vai dizer o seguinte, olha, isso se trata de uma lei, né? Aqui se trata de uma lei que impõe uma sanção no campo do que a gente chama de direito administrativo sancionador, e que deveria se equiparar à própria ideia de uma sanção do campo penal. E a Constituição expõe explicitamente que a lei penal, né, deve retroagir para beneficiar o réu. Ela pode retroagir, ela deve retroagir para beneficiar o réu. Portanto, se um crime, né, que existia lá no passado, a pessoa foi condenada por ele e hoje o Congresso Nacional altera e aquilo não é mais crime, aquela pessoa deve ser solta. No campo penal isso acontece, né? Ela deve ser absolvida. No campo do direito administrativo sancionador, o que se discute no Supremo Tribunal Federal é que se deve aplicar ou não essa regra constitucional da retroação da lei mais benéfica ao réu. Desculpa ter sido tão longo na minha resposta, Rafael. Mas o assunto é complexo mesmo e merece a explicação, que aliás foi absolutamente clara. Agora, professor, vamos tomar por base aqui um julgamento que tenha acontecido mediante as regras anteriores. Se no julgamento não tiver ficado claro que a condenação ocorreu por culpa ou por dolo, ou seja, houve a improbidade, mas eventualmente não tenha ficado tão claro se houve culpa, ou seja, se foi algo sem intenção ou se foi algo com intenção. Como é que se reavalia esse caso? Olha, numa situação como essa, a regra geral do direito é que, e vocês devem conhecer isso, enfim, de ouvir falar, etc., que é indúbio pro réu. O que significa essa expressão tão antiga, né? Na dúvida, deve-se beneficiar o réu. Então,
a princípio, isso que deve acontecer. Se há dúvida se aquilo foi feito com dolo ou com culpa, a presunção é a de que a pessoa é inocente e, portanto, ela deve ser absolvida. Essa é a regra geral. Óbvio que cada caso tem sua complexidade e deve ser analisado individualmente, né? A gente passou a acompanhar, não é, todos nós jornalistas e a sociedade em geral, o Supremo de 10 anos para cá, com muita atenção, não é? E em determinado momento houve uma tentativa, como acontece em qualquer segmento da sociedade, de encaixotar determinados grupos do Supremo Tribunal Federal na condição de punitivistas ou de legalistas, não é? Ou seja, um grupo, especialmente na Lava Jato, né, que apoiava mais a Lava Jato, era tido como o grupo mais pró-punição, e aquele grupo que colocava ressalvas como os garantistas, né? O senhor vê esse tipo de divisão ou algo parecido com isso nessa discussão também, ou isso não faz sentido agora, professor? Eu acho que faz sentido sim, Rafael. Acho que isso, né, é sempre arriscado e talvez até imprudente fazer previsões sobre como é que os ministros vão julgar o caso, mas é plausível pensar que aquela divisão entre os garantistas, né, entre aspas, os punitivistas, que tanto se falou durante a Lava Jato, talvez se repita em algum sentido, né? Apesar de que agora a gente tem, né, 2 novos ministros e isso pode abalar aí esse equilíbrio de forças. Portanto, a princípio, aqueles ministros que eram mais, né, que seguiam mais à risca as garantias constitucionais, etc., em defesa dessas garantias, talvez continuem juntos agora nesse julgamento, e os outros que a princípio eram classificados pela população em geral como mais punitivistas, devem continuar também nesse campo. E o senhor enxerga alguma tendência, embora seja muito arriscado fazer previsão para o resultado desse julgamento, professor? Eu acho arriscado, mas se eu pudesse ser, enfim, sendo imprudente, eu tenho para mim que eles decidiriam pela retroação da lei. Ou seja, a gente está falando de uma regra jurídica que impõe uma sanção e sanções muito severas e no campo do direito administrativo sancionador, que a princípio se equipararia a uma regra penal, né, de punição e, portanto, admitiria a retroação para beneficiar o réu. Tenho para mim que o Supremo caminhará nesse sentido, mas enfim, não bato o martelo em relação a isso de jeito nenhum. Claro. Professor de Direito Constitucional, coordenador do curso de Direito da Getúlio Vargas, Roberto Dias. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos, por nos ajudar a entender um pouco mais o julgamento que vai ser retomado hoje à tarde. E até a próxima. Bom dia. Bom dia, muito obrigado.